A oração poderosa de hoje é para você que sente que o ambiente da sua casa está pesado. Pode ser que as brigas tenham aumentado, que o sono esteja agitado, que a tristeza ou o desânimo pareçam rondar o lar, como se algo invisível estivesse drenando as suas forças. Mas hoje, São Miguel Arcanjo vai entrar na sua casa para purificar, libertar e expulsar toda a energia negativa que tenta destruir a sua paz. Com sua espada flamejante, ele vai cortar toda a influência maligna, dissipar a inveja, afastar o mal e encher o seu lar com luz e tranquilidade. A partir desta oração, você vai sentir o ambiente mudar, o ar mais leve, o coração mais calmo e a presença de Deus tomando conta da sua casa. Então agora, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de purificação. Escreva nos comentários: São Miguel, purifica minha casa e expulsa toda a energia negativa. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que outras casas também sejam libertas e cheias de luz divina. Hoje, São Miguel Arcanjo entra na tua casa e tudo o que é negativo vai cair por terra. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe sublime das milícias celestiais, guerreiro invencível do Deus Altíssimo, defensor incansável da Igreja de Cristo e protetor poderoso de todos aqueles que clamam por seu auxílio nesta batalha espiritual. Prostro-me diante do trono da Santíssima Trindade e, por sua intercessão gloriosa, elevo minha voz em súplica fervorosa neste momento de urgência espiritual. Venho até vós com o coração repleto de fé, mas também carregado pela angústia que tem perturbado minha casa e afligido minha família. São Miguel, tu que és o príncipe dos exércitos angélicos, tu que recebeste de Deus a missão sagrada de combater Satanás e todas as suas legiões infernais, volta teu olhar misericordioso para minha morada, que tanto necessita de tua proteção. Venho reconhecendo minha fragilidade humana diante das forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Mas venho também revestido da autoridade que Cristo me concedeu como Filho de Deus, membro de seu corpo místico, templo vivo do Espírito Santo. Portanto, com esta autoridade que o sangue de Jesus me garante, invoco tua presença poderosa nesta casa agora mesmo. São Miguel Arcanjo, quantas noites passei em claro sentindo uma opressão inexplicável pairando sobre meu quarto. Quantas vezes acordei sobressaltado com pesadelos perturbadores que pareciam mais reais que simples sonhos. Quantas discussões surgiram do nada entre os membros da minha família, discussões sobre questões insignificantes que se transformavam em verdadeiras tempestades emocionais. São Miguel, tu que tens olhos de águia para discernir os espíritos, sabes muito bem que estes sinais não são meras coincidências ou problemas psicológicos comuns. Tu reconheces a assinatura das trevas quando elas se manifestam. Minha casa tem sido alvo de ataques espirituais sistemáticos e eu clamo por tua intervenção urgente. Venho pedir que desças do céu com tua legião de anjos guerreiros, que circundes minha propriedade com muralhas de fogo divino, que estabeleças postos de vigilância em cada entrada, que purifiques cada cômodo com tua espada flamejante. Sei que onde tu colocas teus pés, o inferno recua apavorado. Sei que tua simples presença faz eu fugir os demônios mais poderosos. Portanto, vem, São Miguel, vem com urgência, não tardes em atender este meu clamor desesperado. Glorioso arcanjo, primeiro quero confessar diante de ti todas as brechas espirituais que posso ter aberto em minha vida e que permitiram a entrada destas energias negativas em minha casa. Confesso que nem sempre mantive uma vida de oração fervorosa. Houve momentos em que me afastei dos sacramentos, em que deixei de buscar a Deus como deveria, em que permiti que a rotina sufocasse minha vida espiritual.
Confesso também que, por ignorância ou descuido, trouxe para dentro de casa objetos que não deveriam estar aqui, presentes de pessoas que não me querem bem, objetos de segunda mão carregados com histórias e energias desconhecidas, até mesmo símbolos ou decorações que, sem perceber, podem ter alguma conotação espiritual negativa. São Miguel, peço que tua luz poderosa me revele quais são estes objetos que precisam ser removidos, queimados ou descartados de forma adequada. Peço também perdão por todas as palavras negativas que pronunciei dentro desta casa, por todas as vezes que reclamei, murmurei, amaldiçoei situações ou pessoas enquanto estava em meu lar. Palavras têm poder, São Miguel, e palavras negativas criam uma atmosfera densa que atrai espíritos malignos. Reconheço que preciso vigiar minha língua e encher esta casa com palavras de fé, esperança, louvor e gratidão. Mas também venho denunciar diante de ti, São Miguel, e diante do Tribunal Celestial, todas as maldições que foram lançadas contra minha família. Sei que há pessoas que, por inveja, ciúme ou ressentimento, têm falado mal de mim e dos meus, têm desejado nosso fracasso, têm enviado pensamentos e energias negativas em nossa direção. Há quem tenha até mesmo procurado feiticeiros, bruxos ou praticantes de magia negra para nos prejudicar. São Miguel Arcanjo, tu que és o anjo da justiça divina, declaro agora que toda maldição lançada contra esta casa está quebrada em nome de Jesus Cristo. Toda palavra de morte reverto em vida, toda palavra de doença reverto em saúde, toda palavra de pobreza reverto em prosperidade, toda palavra de separação reverto em união. Com a autoridade que Cristo me deu, devolvo ao remetente toda a energia negativa enviada contra minha família, e peço que São Miguel estabeleça ao redor de minha casa um escudo protetor impenetrável que reflita de volta ao ponto de origem qualquer nova investida das trevas. Que minha casa seja como aquela casa do Egito, que tinha o sangue do cordeiro na porta. O anjo exterminador passou por ela sem tocá-la. Assim também que toda força do mal passe por minha casa sem poder nos tocar, porque estamos protegidos pelo sangue de Jesus e pela espada de São Miguel. Glorioso, Príncipe dos Anjos, invoco especificamente tua intervenção sobre determinados cômodos de minha casa que parecem concentrar mais fortemente esta energia negativa. Começo pelos quartos onde dormimos. São Miguel, purifica profundamente os quartos desta casa, expulsa todo o espírito de insônia, pesadelo, medo, ansiedade e opressão que tem perturbado nosso descanso. Ordeno agora, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que se manifesta durante a madrugada, toda entidade que provoca paralisia do sono, toda presença que assusta as crianças e perturba seu sono, seja amarrado pela corrente dos anjos e lançado no abismo. São Miguel, aspergir sobre todas as camas, todos os travesseiros, todos os armários e cantos dos quartos, tua água de purificação celestial. Que cada quarto se transforme em santuário de paz, onde o Espírito Santo habite e onde os anjos da guarda montem vigilância permanente. Declaro que a partir desta oração todos nós dormiremos em paz, descansaremos plenamente, acordaremos renovados e fortalecidos. Os sonhos se tornarão fontes de revelação divina e não mais instrumentos de tormento demoníaco. São Miguel, purifica também a sala de estar, aquele lugar onde a família se reúne, que este espaço seja liberto de todo espírito de discórdia, contenda, gritaria, ofensas e divisão. Quantas brigas já aconteceram nesta sala? Quantas palavras duras foram pronunciadas? Quantas mágoas foram geradas? Mas agora declaro o fim desta opressão, que a sala se transforme em ambiente de harmonia, alegria, comunicação edificante e união familiar. Ordeno que todo espírito que instiga discussões se retire agora e nunca mais volte. São Miguel,
Coloca na sala o anjo da paz, o anjo da reconciliação, o anjo do amor fraterno, que quando nos sentarmos juntos ali, sintamos o abraço amoroso de Deus envolvendo nossa família. Purifica também a cozinha, São Miguel. Abençoa os alimentos que preparamos e consumimos, que nenhum feitiço, nenhuma contaminação espiritual entre através da comida. Declaro que tudo que comemos e bebemos nesta casa nos nutre não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Que as refeições se tornem momentos de comunhão, gratidão e celebração da bondade de Deus. Glorioso arcanjo, não posso esquecer do banheiro, lugar frequentemente negligenciado em orações de purificação, mas que, segundo ensinamentos espirituais, pode servir de portal para espíritos imundos. São Miguel, sela todas as tubulações, todos os ralos, todos os esgotos que estão conectados a esta casa. Que nenhum caminho subterrâneo sirva de acesso para demônios. Fecha com teu selo de fogo divino toda passagem que possa existir. Purifica também as áreas externas, o quintal, o jardim, a garagem, o portão de entrada. Estabelece sentinelas angélicas em todas as entradas desta propriedade. Que nenhuma pessoa venha até aqui com intenções maliciosas sem ser detectada e neutralizada pelos anjos. Que todo visitante com energias negativas sinta desconforto e prefira ir embora. Mas que todo visitante com coração puro sinta a paz de Deus ao cruzar esta porta e se sinta bem-vindo e acolhido. São Miguel, quero que minha casa seja conhecida no mundo espiritual como território protegido do Altíssimo, como fortaleza angélica, onde demônios não têm permissão para entrar. Príncipe celestial, peço também que purifiques todos os objetos dentro desta casa. Passa tua espada flamejante sobre cada móvel, cada eletrodoméstico, cada decoração, cada roupa, cada livro, cada brinquedo das crianças. Que tudo seja aspergido com água do rio que flui do trono de Deus. Sei que objetos podem carregar memórias e energias das pessoas que os possuíram anteriormente, ou que os presentearam. Peço que toda carga negativa seja dissolvida agora pelo fogo purificador do Espírito Santo que opera através de ti, São Miguel. Declaro que cada objeto nesta casa está consagrado ao Senhor e não pode mais servir de ponto de contato para forças das trevas. Os espelhos desta casa refletirão apenas luz e não servirão como portais para outras dimensões. As plantas e flores serão fontes de vida e beleza, abençoadas pelos anjos. Até mesmo os animais de estimação estarão protegidos sob este manto de oração que agora cobre toda a propriedade. São Miguel Arcanjo, peço especialmente que coloques proteção sobre os aparelhos eletrônicos desta casa, computadores, celulares, televisões, tablets. Sabemos que a tecnologia, embora útil, pode também servir como porta de entrada para influências negativas, através de conteúdos perturbadores, pornografia, violência, doutrinas de demônios e comunicação com pessoas que não nos querem bem. Que tua luz brilhe sobre cada tela, cada aplicativo, cada conexão de internet. Protege especialmente as crianças e jovens desta casa de todo conteúdo nocivo, de todo predador virtual, de todo vício digital. Que os dispositivos eletrônicos sejam usados apenas para fins edificantes educativos, para fortalecer relacionamentos saudáveis e glorificar a Deus. Ordeno que todo algoritmo maligno que tenta viciar, manipular ou corromper os moradores desta casa seja quebrado agora. Que barreiras de proteção divina sejam instaladas em todos os dispositivos. Glorioso guerreiro de Deus, invoco ainda a tua proteção sobre as finanças desta casa. Sei que muitas vezes a desordem financeira, as dívidas inexplicáveis, os gastos impulsivos, a incapacidade de prosperar, estão relacionados com maldições de pobreza e espíritos de miséria que foram autorizados a operar em nossa vida. São Miguel,
Amarra todo espírito de pobreza que tem roubado nossa prosperidade. Quebra toda maldição financeira de gerações passadas. Corta toda ligação com pactos de pobreza feitos pelos antepassados. Declaro que esta casa é abençoada financeiramente. O dinheiro que entra aqui é multiplicado, bem administrado, suficiente para todas as necessidades e ainda sobra para abençoar outros. Ordeno que todo ralo financeiro seja fechado, que todo desperdício seja eliminado, que toda dívida injusta seja cancelada. São Miguel traz anjos de prosperidade para habitar nesta casa e ensinar os moradores os caminhos da sabedoria financeira. Poderoso arcanjo, peço que trates também da saúde dos moradores. Expulsa todo espírito de enfermidade que tem se instalado em algum membro desta família. Quantas doenças inexplicáveis, quantos mal-estares constantes, quantas dores que migram pelo corpo, sem diagnóstico médico, quantos problemas de saúde que resistem aos tratamentos. Reconheço que nem toda doença é ataque espiritual, mas sei também que muitas enfermidades têm raiz demoníaca. São Miguel ordena aos espíritos de câncer, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, insônia, enxaqueca, dores crônicas que saiam agora desta casa e desta família. Invoco a cura sobrenatural que vem do alto. Declaro vida, saúde, vitalidade, energia, disposição para todos os que habitam aqui. Que esta casa respire vida e exale perfume de saúde. Que o próprio ar que circula aqui seja ar medicinal vindo do jardim do Éden. São Miguel, nesta primeira parte de minha oração, concluo estabelecendo um decreto profético sobre esta casa. Declaro que a partir de agora, toda a energia negativa está expulsa e proibida de retornar. Declaro que portais foram fechados, brechas foram seladas, maldições foram quebradas, demônios foram amarrados. Declaro que anjos montam guarda permanente. Declaro que a presença de Deus habita aqui. Declaro paz, alegria, harmonia, amor, prosperidade, saúde e proteção divina sobre cada centímetro desta propriedade. O que foi declarado na terra está sendo registrado no céu. O que foi amarrado aqui está amarrado nas regiões celestiais. Esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo e nenhuma força das trevas tem autoridade aqui. Assim declaro, assim creio, assim será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, agora preciso abrir meu coração e expor diante de Ti toda a dor que tem marcado minha vida dentro desta casa, que deveria ser meu refúgio de paz. Preciso falar sobre o sofrimento silencioso que carrego, sobre as lágrimas que derramei escondido, sobre o desespero que muitas vezes tomou conta de mim, quando as paredes pareciam fechar ao meu redor. Quantas vezes me senti prisioneiro em minha própria casa, sufocado por uma atmosfera pesada que não consigo explicar com palavras humanas. São Miguel, tu que és guerreiro, mas também és compassivo, inclina teus ouvidos celestiais para ouvir o gemido de minha alma. Vê como tenho lutado sozinho contra forças que não compreendo completamente, como tenho tentado proteger minha família sem ter as armas adequadas para esta batalha espiritual. A dor de ver aqueles que amo sofrerem sem conseguir ajudá-los efetivamente tem sido um tormento constante em meu peito. Os gritos noturnos das crianças assustadas com pesadelos, o olhar vazio do cônjuge mergulhado em depressão inexplicável, as doenças que aparecem e desaparecem misteriosamente, as brigas que explodem por motivos insignificantes, tudo isso tem destroçado meu coração e roubado minha paz. Glorioso príncipe dos anjos, a dor mais profunda é perceber que forças invisíveis têm manipulado os sentimentos dentro de casa, transformando amor em indiferença, paciência em irritação, alegria em melancolia. Quantas vezes comecei o dia com boas intenções e, inexplicavelmente, tudo desandou. Quantas palavras duras saíram da minha boca,
sem que eu realmente quisesse dizê-las, como se alguém as colocasse ali. Quantas vezes interpretei mal uma ação do meu familiar, enxergando maldade onde não havia, criando conflitos desnecessários. São Miguel, reconheço agora que estes não eram apenas problemas de relacionamento comuns, mas influências malignas, distorcendo nossa percepção, envenenando nossa comunicação, plantando suspeitas e ressentimentos. O inimigo tem usado táticas sutis para destruir os laços de amor que unem minha família. Ele sussurra mentiras no ouvido espiritual de cada um, fazendo-nos acreditar que o outro não nos ama, não nos valoriza, não se importa conosco. E assim, lentamente, o frio da separação emocional tem se instalado, cada membro da família se isolando em seu próprio mundo, presos em seus quartos com seus aparelhos eletrônicos, evitando a convivência, fugindo do conflito, mas também perdendo a intimidade. A dor financeira tem sido outra ferida sangrenta em minha vida, São Miguel. Por mais que eu trabalhe, por mais que me esforce, o dinheiro parece escorrer por entre os dedos como areia. Gastos inesperados aparecem constantemente. Aparelhos quebram no pior momento possível. Oportunidades de trabalho que pareciam certas simplesmente evaporam. Salários atrasam, clientes não pagam, dívidas se acumulam como montanhas impossíveis de escalar. Acordo à noite com o coração acelerado, angustiado, pensando em como pagarei as contas do mês. Vejo meus filhos pedindo algo simples e tenho que negar, porque não há recursos. Sinto a vergonha de não conseguir prover adequadamente para minha família, a humilhação de ter que pedir emprestado, a frustração de ver outros prosperarem enquanto eu afundo cada vez mais. São Miguel, esta não é apenas uma questão de má administração financeira. Há uma maldição de pobreza operando, há espíritos malignos roubando minha prosperidade. Há buracos espirituais por onde o dinheiro escapa. Quantas vezes fiz contas e elas simplesmente não fecham? Quantas vezes tive a sensação de que algo sobrenatural está impedindo minha ascensão financeira? Poderoso arcanjo, a dor da saúde deteriorada tem sido um fardo pesadíssimo. Meu corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo, tem se tornado campo de batalha de enfermidades. Dores que os médicos não conseguem diagnosticar, exames que não explicam os sintomas, tratamentos que não funcionam, remédios que causam mais efeitos colaterais do que benefícios, a exaustão crônica que faz cada dia parecer uma maratona impossível, a insônia que rouba as poucas horas de descanso, as enxaquecas que paralisam minha vida, os problemas digestivos que limitam minha alimentação, as crises de ansiedade que surgem do nada e me deixam sem ar. São Miguel, meu corpo está gritando por socorro, e não é só comigo. Vejo minha família também adoecendo de formas estranhas. Um filho com alergias inexplicáveis, outro com déficit de atenção que não responde aos tratamentos convencionais, o cônjuge com depressão resistente que nem os antidepressivos mais fortes conseguem aliviar. Sei no fundo do meu espírito que estas enfermidades não são apenas biológicas. Há dedos demoníacos tocando nossos corpos. Há maldições hereditárias se manifestando, há ataques diretos à nossa saúde para nos enfraquecer e nos impedir de cumprir o propósito de Deus. A dor do isolamento social tem sido outra faceta deste sofrimento, São Miguel. Nossa casa deveria ser ponto de encontro de amigos e familiares, mas tem se tornado cada vez mais isolada. As pessoas começaram a evitar nos visitar sem explicação clara, sentem-se desconfortáveis aqui, inventam desculpas para não vir. Quando vêm, ficam pouco tempo e saem apressadas. Convites para festas e reuniões diminuíram drasticamente, como se fôssemos marcados por algo invisível que afasta os outros. Até familiares próximos se distanciaram, relacionamentos de anos se esfriaram, amizades que pareciam sólidas se desfizeram. E quando tentamos nos aproximar de novas pessoas, algo sempre dá errado.
Mal-entendidos surgem, fofocas se espalham sobre nós. Nossa reputação é manchada por mentiras. São Miguel, reconheço a atuação de espíritos de isolamento, rejeição e solidão que foram designados para nos separar do corpo de Cristo, para nos enfraquecer através da falta de comunhão. O inimigo sabe que somos mais vulneráveis quando estamos sozinhos, por isso tem trabalhado sistematicamente para nos isolar. Glorioso guerreiro celestial, preciso falar também sobre a dor dos vícios e compulsões que têm escravizado membros desta família. Vícios que começaram de forma sutil e foram se tornando prisões poderosas. O álcool que serve de escape para a angústia. As drogas que prometem alívio, mas entregam destruição. A pornografia que corrói a pureza e destrói a intimidade conjugal. Os jogos de azar que drenam os recursos financeiros, os vícios digitais que roubam horas preciosas de vida, as compulsões alimentares que prejudicam a saúde. São Miguel, cada vício é uma corrente demoníaca amarrando a pessoa na escravidão. Quantas promessas de parar foram quebradas, quantas tentativas de libertação falharam, quantas recaídas trouxeram vergonha e desespero. A pessoa viciada sofre terrivelmente, mas toda a família sofre junto. A esposa que chora escondida vendo o marido se destruir com bebida, os filhos que perdem o respeito pelo pai mergulhado em pornografia, a família que passa necessidade porque o dinheiro foi gasto em apostas. Esta dor é indescritível, este sentimento de impotência diante de um mal que parece mais forte que qualquer esforço humano. A dor dos traumas do passado que continuam assombrando o presente é outra ferida que sangra constantemente, São Miguel. Abusos sofridos na infância que deixaram marcas profundas na alma. Violências que presenciamos, perdas traumáticas que nunca conseguimos superar, palavras destrutivas que ecoam na mente até hoje, rejeições que moldaram uma autoimagem distorcida. Estes traumas não são apenas memórias dolorosas. São pontos de acesso que demônios usam para atormentar continuamente. Flashbacks que surgem nos momentos mais inoportunos, gatilhos emocionais que provocam reações desproporcionais, padrões destrutivos de comportamento que se repetem geração após geração. São Miguel, quantas noites acordei suando frio, com pesadelos sobre eventos traumáticos do passado. Quantas vezes me paralisei diante de situações que ativaram antigas feridas? Como é possível ser verdadeiramente livre e viver em paz quando o passado me agarra pelos tornozelos constantemente? Poderoso príncipe dos anjos, devo mencionar também a dor da esterilidade espiritual que tem reinado nesta casa. Orações que parecem não sair do teto, bíblias cobertas de poeira, crucifixos pendurados na parede mas ignorados no dia a dia, sacramentos negligenciados, vida de fé morna e superficial. Começamos com fervor, mas ao longo do tempo a chama se apagou, o primeiro amor se esfriou, a disciplina espiritual se perdeu. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais as trevas avançam. É um ciclo vicioso terrível. O ataque demoníaco nos desanima de orar, a falta de oração nos enfraquece, a fraqueza nos torna mais vulneráveis a novos ataques. São Miguel, tenho vergonha de admitir que muitas vezes a televisão recebe mais atenção que a palavra de Deus, que as redes sociais ocupam o tempo que deveria ser dedicado à oração, que dormimos sem fazer o sinal da cruz ou invocar proteção divina. Esta negligência espiritual abriu as portas para o inimigo entrar livremente. A dor da divisão familiar tem sido talvez a mais dilacerante de todas, São Miguel. Brigas entre pais e filhos que criaram abismos aparentemente intransponíveis. Irmãos que não se falam há anos por causa de heranças ou mal-entendidos bobos. Cônjuges que dormem no mesmo teto, mas vivem como estranhos emocionalmente separados, filhos rebeldes que partiram de casa com raiva e não querem mais contato. Cada refeição em silêncio constrangedor é uma punhalada no coração. Cada aniversário ou Natal
celebrado com cadeiras vazias, onde deveriam estar entes queridos, é um lembrete doloroso do que perdemos. São Miguel, famílias foram criadas por Deus para serem fontes de amor, apoio, alegria e crescimento mútuo. Mas o diabo tem transformado muitas famílias em campos de guerra. E eu me sinto impotente para reverter esta situação, como se houvesse um muro invisível impedindo a reconciliação, como se forças malignas alimentassem o orgulho, o ressentimento e a amargura que mantém as pessoas separadas. Glorioso arcanjo, quero também expressar a dor da injustiça que temos sofrido. Pessoas nos prejudicaram deliberadamente e ficaram impunes. Mentiras foram espalhadas sobre nós e nossa defesa não foi ouvida. Fomos passados para trás em oportunidades de trabalho por causa de manipulações políticas. Nossos direitos foram violados e não conseguimos justiça no sistema legal. A sensação de impotência diante da injustiça é corrosiva para a alma. Clamar por justiça e encontrar apenas surdez das autoridades humanas. Ver o injusto prosperar, enquanto nós, que tentamos fazer o certo, sofremos. São Miguel, tu que és o anjo da justiça divina, como é difícil manter a fé quando parece que o mal sempre vence. Como é tentador nos tornarmos cínicos, amargurados, vingativos. Mas sei que a vingança pertence ao Senhor. Sei que há um tribunal celestial onde as contas serão acertadas. Sei que tu és o executor da justiça divina que não falha. A dor da falta de propósito e direção tem sido outro tormento constante, São Miguel. Sentir que estamos apenas sobrevivendo, não vivendo verdadeiramente. Cada dia igual ao anterior, numa rotina sufocante e sem sentido. Talentos desperdiçados, sonhos engavetados, chamados divinos ignorados por medo ou circunstâncias opressivas. A pergunta existencial que não quer calar: para que estou aqui? Qual é meu propósito? Por que minha vida parece tão vazia de significado? Esta crise existencial é amplificada pelos espíritos de confusão, desânimo e desesperança que sussurram mentiras. Você não vale nada, sua vida não tem propósito, seria melhor não estar aqui. São Miguel, quantos de nós temos lutado contra pensamentos suicidas nascidos desta dor existencial profunda? Quantos têm contemplado o fim como escape para um sofrimento que parece não ter solução? Poderoso defensor, preciso ainda mencionar a dor da vergonha e condenação que nos paralisa. Erros do passado que nos assombram, pecados pelos quais não conseguimos nos perdoar mesmo, sabendo que Deus já perdoou. Segredos escondidos que tememos serem revelados, fracassos que nos fazem sentir indignos de bênçãos. O acusador dos irmãos trabalha incansavelmente para manter viva esta chama de vergonha, para nos fazer acreditar que não merecemos restauração, que somos casos perdidos, que Deus desistiu de nós. São Miguel, esta dor emocional e espiritual tem sido uma prisão mais cruel que qualquer cárcere físico. Andar com a cabeça baixa, evitar o olhar dos outros, sentir-se perpetuamente condenado, indigno, rejeitado. Como é possível experimentar a liberdade que Cristo oferece quando correntes invisíveis de vergonha nos mantêm cativos? São Miguel Arcanjo, derramei diante de ti toda esta dor, todo este sofrimento acumulado. Expus as feridas abertas, os traumas não curados, as prisões não quebradas, as maldições não revertidas. Agora, com o coração sangrando, mas ainda pulsando com fé, clamo por tua intervenção poderosa. Não aguento mais carregar este fardo sozinho. Não tenho mais forças para lutar estas batalhas. Preciso que venhas com teus exércitos celestiais, que tragas não apenas tua espada de guerra, mas também o bálsamo curador do céu. Preciso que cada ferida que expus seja tocada pela unção do Espírito Santo. Preciso que cada prisão seja aberta, cada corrente quebrada, cada maldição revertida. São Miguel, se há um momento em que preciso absolutamente de tua intercessão urgente e poderosa, esse momento é agora.
Não deixes para amanhã o que pode ser feito hoje. Vem com a autoridade que Deus te conferiu e estabelece nesta casa o reino de luz, expulsando todo o reino de trevas. Que minha dor seja transformada em testemunho de libertação. Que meu pranto seja transformado em dança. Que minha prisão seja transformada em liberdade. Crê e espero em ti. Glorioso São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, agora chegamos ao momento crucial desta batalha espiritual. Agora invoco tua presença com intensidade crescente, com urgência ardente, com fé militante que não aceita negativas. Venho diante do trono da graça com ousadia santa, revestido da armadura de Deus, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São Miguel, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, crucificado, morto e ressuscitado, que está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, ordeno que manifestes tua presença gloriosa nesta casa agora mesmo, não como pedido tímido, mas como comando autorizado pela minha posição de Filho de Deus, comprado pelo sangue precioso do Cordeiro. Desce do céu com tua legião de anjos guerreiros, atravessa as dimensões espirituais, rompe os véus invisíveis, manifesta-te com poder e glória neste exato momento. Que eu possa sentir tua presença, que o ambiente seja transformado, que as trevas tremam e recuem diante de tua chegada. São Miguel, tu que és o príncipe que está junto aos filhos do povo de Deus, conforme descrito no livro de Daniel, levanta-te agora em minha defesa. Glorioso arcanjo, invoco especificamente tua autoridade sobre os espíritos malignos que têm atormentado esta casa. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo demônio seja amarrado neste instante. Espíritos de medo, ansiedade, pânico, terror noturno, amarrados agora. Espíritos de enfermidade, dor crônica, depressão, suicídio, amarrados agora. Espíritos de pobreza, miséria, dívida, fracasso financeiro, amarrados agora. Espíritos de discórdia, briga, divisão, ódio familiar, amarrados agora. Espíritos de vício, compulsão, escravidão, dependência, amarrados agora. Espíritos de confusão, dúvida, incredulidade, apostasia, amarrados agora. São Miguel, usa tua corrente celestial para prender cada um destes demônios, que eles fiquem completamente imobilizados, incapazes de continuar suas operações malignas. Ordeno silêncio absoluto sobre eles, que não possam mais sussurrar mentiras, não possam mais semear pensamentos destrutivos, não possam mais influenciar as emoções e decisões dos moradores desta casa, que sejam como réus algemados, aguardando a sentença do juiz. E tu és o oficial de justiça divina que os mantém presos, aguardando o julgamento final. Poderoso príncipe dos anjos, agora declaro a expulsão definitiva de todo espírito maligno. Não é suficiente apenas amarrá-los. Eles precisam ser removidos completamente desta casa e enviados para onde Jesus determinar. São Miguel, pega a tua espada flamejante e varre esta casa de leste a oeste, de norte a sul, do teto ao alicerce. Persegue cada demônio escondido, cada espírito que tenta se camuflar, cada entidade que resiste à expulsão. Não deixes nenhum para trás. Varre os cantos escuros, os espaços ocultos, as frestas invisíveis onde possam estar acomodados. Como uma força especial invadindo o território inimigo, entra em cada cômodo com violência santa e remove à força toda a presença demoníaca. E quando os tiveres capturado, não os soltes nesta cidade para atormentar outras pessoas, não os deixes vagando pelas redondezas para tentar voltar. Depois, lança-os no abismo, prende-os nas cadeias eternas nas trevas, envia-os para o lugar árido onde Jesus enviava os demônios que expulsava. Ordeno em nome de Jesus, saiam e não voltem mais. Esta casa não é habitação de demônios, mas santuário do Deus Altíssimo.
São Miguel Arcanjo, depois de remover os ocupantes ilegais, agora peço que purifiques profundamente cada átomo desta propriedade. Traz o fogo purificador do Espírito Santo que consome toda a impureza espiritual, que este fogo santo arda em cada cômodo, queimando toda a sujeira espiritual, toda a memória de mal que ficou impregnada nas paredes, todo vestígio de presença demoníaca. Que seja como o ouro refinado no fogo. O que é impuro é consumido, o que é puro permanece brilhando. São Miguel, aspergir sobre esta casa a água que flui do trono de Deus, aquele rio puro da água da vida mencionado no Apocalipse. Que esta água celestial lave o piso, as paredes, o teto, os móveis, cada objeto. Que ela penetre nas dimensões espirituais, invisíveis aos olhos físicos, mas reais no âmbito espiritual. Que esta casa seja lavada, purificada, santificada completamente. Depois da lavagem com água, peço que venha o vento do Espírito Santo como vendaval poderoso, abrindo portas e janelas espirituais, fazendo circular ar fresco do céu, renovando completamente a atmosfera. Que o velho seja levado embora e o novo seja estabelecido. Glorioso guerreiro celestial, após a purificação, preciso que estabeleças proteção permanente. Não quero apenas uma limpeza momentânea que logo será contaminada novamente. Quero proteção duradoura, guardiões permanentes, vigilância constante. São Miguel, convoco tua legião de anjos para estabelecer perímetro de segurança ao redor desta propriedade. Que sejam posicionados querubins com espadas flamejantes em cada entrada, portão principal, porta dos fundos, janelas, garagem, todo e qualquer acesso. Que estes querubins tenham ordens claras. Nenhum espírito maligno pode entrar, nenhuma maldição pode penetrar, nenhuma feitiçaria pode ter efeito. Qualquer projétil espiritual lançado contra esta casa deve ser interceptado e destruído antes de atingir o alvo. São Miguel, quero que minha casa seja como o jardim do Éden depois da queda, guardado por anjos com espadas de fogo que impedem a entrada do que não deve entrar. Estabelece também sentinelas nos 4 cantos da propriedade, torres de vigilância espiritual, de onde os anjos observam constantemente qualquer aproximação suspeita. Poderoso Arcanjo, peço que sejas tu mesmo o comandante-chefe desta operação de proteção. Assim como o príncipe da Pérsia tentou resistir ao anjo que levava a resposta a Daniel, e foi necessário que Miguel viesse ajudar, assim também assume pessoalmente o comando sobre a proteção desta casa. Que tua presença seja tão forte aqui que os demônios sintam terror só de pensar em se aproximar. Que teu nome seja conhecido no mundo espiritual como o guardião desta família. Quando os poderes das trevas se reunirem em conselho maligno para planejar ataques contra nós, que teu nome seja mencionado com temor. Não podemos atacar aquela casa. São Miguel montou guarda ali. Que nossa propriedade seja marcada com teu selo de proteção, visível no mundo espiritual, como uma fortaleza impenetrável envolta em luz ofuscante. São Miguel, instala aqui teu quartel-general regional. Faz desta casa um ponto estratégico, de onde operas para libertar toda a região. Glorioso príncipe dos exércitos celestiais, agora invoco tua intervenção para quebrar completamente toda a maldição de gerações. Sei que muitos dos problemas que enfrentamos têm raízes em pecados de antepassados, em pactos feitos por pessoas do passado, em maldições que foram transmitidas de geração em geração. São Miguel, em nome de Jesus Cristo, quebro agora toda a maldição hereditária, maldições de pobreza que vêm desde bisavós, quebradas agora. Maldições de doenças que passam de pais para filhos, quebradas agora. Maldições de divórcio e separação que destroem casamentos geração após geração, quebradas agora.
Maldições de morte prematura que ceifam vidas jovens na família, quebradas agora. Maldições de vícios e compulsões que escravizam cada nova geração, quebradas agora. São Miguel, corta com tua espada as correntes geracionais, que eu seja a geração que rompe com o passado maldito e inaugura um futuro abençoado para meus descendentes. Que pare em mim o ciclo de dor e comece em mim o ciclo de bênção. São Miguel Arcanjo, peço também que revogues todo o pacto demoníaco feito por antepassados. Quantos, em momentos de desespero, fizeram acordos com forças das trevas, prometendo qualquer coisa em troca de ajuda? Quantos se envolveram com macumbaria, espiritismo, sociedades secretas, bruxaria, sem perceber as consequências eternas? Estes pactos, mesmo feitos por pessoas que já morreram, continuam afetando seus descendentes. Mas declaro em nome de Jesus Cristo que nenhum pacto feito sem meu consentimento tem validade sobre minha vida. Sou comprado pelo sangue de Jesus, pertenço a Ele e nenhum contrato do inferno pode me reclamar. São Miguel, leva estes contratos demoníacos diante do tribunal celestial e pede que sejam anulados, cancelados, destruídos completamente. Que o sangue de Jesus seja aplicado como assinatura que cancela qualquer outra assinatura. Que minha família seja livre de toda obrigação espiritual e legal. Somos livres, somos livres, somos livres em nome de Jesus. Poderoso guerreiro de Deus, peço que trates especificamente com todo o trabalho de feitiçaria feito contra esta casa. Sei que há pessoas movidas por inveja, ódio, vingança que contrataram serviços de bruxos para nos prejudicar. Foram enviados trabalhos espirituais, foram enterrados despachos em nosso terreno ou próximo a ele, foram lançadas pragas e maldições através de rituais macabros. São Miguel, ordeno que todo o trabalho de macumba seja desfeito agora. Toda oferenda enterrada seja desenterrada pelos anjos e destruída. Todo objeto enfeitiçado seja localizado e neutralizado. Toda vela acesa em terreiros contra nós seja apagada. Todo boneco de vodú ou similar usado para nos atingir seja despedaçado. Toda palavra proferida em rituais satânicos seja revertida. São Miguel, devolve ao remetente todo o mal que foi enviado. Que aqueles que cavaram covas para nós caiam nelas mesmas. Que as pedras que rolaram contra nós voltem contra quem as rolou. Justiça divina seja feita. E que esta reversão sirva de aviso para que não tentem mais nos atacar espiritualmente. Glorioso arcanjo, invoco tua ajuda para restaurar o que o inimigo roubou. O profeta Joel declara que Deus promete restituir os anos que os gafanhotos devoraram. São Miguel, sou testemunha de quanto foi roubado de minha vida e de minha família pelos ataques demoníacos. Foram roubados anos de paz, oportunidades de prosperidade, momentos de alegria familiar, saúde desperdiçada em enfermidades desnecessárias, relacionamentos destruídos que poderiam ter florescido. Mas creio que Deus pode restaurar em semanas o que foi perdido em décadas. Creio em restituição multiplicada. São Miguel, abre os celeiros celestiais e derrama bênçãos restauradoras. Que venha cura sobrenatural para os corpos enfermos. Que venha provisão financeira abundante, compensando anos de falta. Que venham reconciliações impossíveis aos olhos humanos. Que venham oportunidades que pareciam perdidas para sempre. Decreto restituição completa em nome de Jesus. O que foi tomado será devolvido com juros. O inimigo será forçado a vomitar o que roubou. Aleluia. São Miguel Arcanjo, peço que derrame sobre esta casa os dons do Espírito Santo em abundância, que haja dom de discernimento de espíritos para que possamos detectar precocemente qualquer nova investida demoníaca. Que haja dom de fé que nos faça crer no impossível e ver milagres acontecerem. Que haja dom de cura fluindo desta casa para abençoar não só nossa família, mas vizinhos e visitantes. Que haja dom de profecia revelando
estratégias celestiais, que haja dom de línguas e interpretação para a guerra espiritual eficaz. São Miguel, esta casa não será apenas território livre de demônios, mas será base missionária de onde o reino de Deus avança. Seremos cabeça e não cauda. Seremos abençoadores e não mais apenas vítimas. A glória de Deus encherá esta casa como as águas cobrem o mar. As pessoas que entrarem aqui sentirão a presença manifesta do Altíssimo. Será dito sobre esta casa: verdadeiramente Deus está neste lugar. Poderoso Príncipe Celestial, peço unção especial sobre cada membro desta família. Começo pelo líder espiritual da casa, que receba unção de sacerdote que ministra no altar familiar. Unção de profeta que escuta a voz de Deus, unção de rei que governa com sabedoria. Sobre a mãe desta casa derrama unção de Sara, que gerou filhos da promessa, unção de Débora, que foi juíza e guerreira, unção de Ester, que salvou seu povo. Sobre os filhos derrama unção de Samuel, que ouvia Deus desde criança, unção de Davi, que matou gigantes, unção de Timóteo, que serviu fielmente. São Miguel, que cada pessoa desta família descubra seu chamado, seus dons, seu propósito, que sejamos família ativa no reino de Deus, não cristãos nominais, mas discípulos radicais. Que desta casa saiam missionários, pastores, evangelistas, profetas, mestres, intercessores que impactarão nações. O inimigo tentou destruir esta família justamente porque Deus tem propósitos grandiosos para nós, mas falhará completamente em seus intentos malignos. São Miguel Arcanjo, finalizando este terceiro bloco de oração intensa, declaro profeticamente que a transformação começou. A libertação está em processo, a purificação está acontecendo, a proteção está sendo estabelecida. Sinto no meu espírito que algo poderoso se moveu no reino espiritual. Os céus foram abertos sobre esta casa. Anjos foram convocados e estão a postos. O inimigo foi notificado que seu tempo aqui acabou. As correntes estão sendo quebradas neste exato momento. Uma nova era começa para esta família. Não voltaremos ao que éramos antes. Não toleraremos mais opressão demoníaca. Estamos despertando para nossa autoridade em Cristo. Estamos tomando posse da herança que sempre foi nossa, mas o diabo tentou nos fazer esquecer. São Miguel, obrigado por atender este clamor. Obrigado por não permanecer indiferente ao nosso sofrimento. Obrigado por vir em nosso auxílio como tens feito desde tempos imemoriais. A vitória é nossa porque Cristo já venceu. Amém e amém. Glorioso. São Miguel Arcanjo, chegamos agora ao momento final desta poderosa jornada de oração e libertação. 4 blocos de súplicas fervorosas foram elevados ao céu. 4 etapas de guerra espiritual foram travadas. E agora chegamos ao momento da consolidação da vitória e da celebração antecipada pela transformação que está ocorrendo. Meu coração transborda de gratidão, mesmo antes de ver as manifestações físicas completas da libertação, porque sei que no reino espiritual a batalha já foi vencida. Quando oramos com fé, quando invocamos Teu nome poderoso com autoridade, quando nos apropriamos das promessas de Deus, a vitória é certa. Não é questão de se acontecerá, mas de quando se manifestará completamente no plano natural. São Miguel, Tu que és testemunha de incontáveis batalhas espirituais ao longo dos milênios, sabes que esta oração não foi pronunciada em vão. Cada palavra proferida com fé subiu até o trono de Deus como incenso aromático. Cada lágrima derramada foi recolhida em odres celestiais. Cada gemido do Espírito foi interpretado pelo próprio Espírito Santo. E agora, neste momento conclusivo, peço que sejas Tu o selo de garantia desta transformação. Poderoso Príncipe dos Anjos, quero começar este bloco final expressando profunda gratidão. Obrigado por nunca abandonares os filhos de Deus em suas angústias. Obrigado por responderes ao clamor dos aflitos.
Obrigado por não considerares nenhuma batalha pequena demais para tua atenção ou grande demais para teu poder. Enquanto outros anjos têm suas missões específicas, Rafael cura, Gabriel anuncia, Uriel ilumina. Tu, Miguel, combates sem cessar. Não há férias para ti, não há licença, não há momento em que baixas a guarda. Dia e noite, século após século, estás na linha de frente defendendo o povo de Deus contra as hostes espirituais da maldade. Que extraordinário privilégio é saber que alguém tão poderoso, tão fiel, tão eficaz está ao nosso lado. Não merecíamos tal defensor, mas Deus, em sua misericórdia infinita, te designou para esta função. São Miguel, aceita minha gratidão inadequada, mas sincera. Que minha vida transformada seja a maior expressão de agradecimento que posso oferecer. Glorioso arcanjo, agora quero decretar e declarar as realidades espirituais que se manifestarão nesta casa a partir de agora. Decreto paz onde havia guerra. As discussões cessarão, os conflitos serão resolvidos com maturidade. A harmonia voltará a reinar. Cada pessoa desta família começará a enxergar as outras com olhos de compaixão e amor, não mais com olhos críticos e julgadores. As palavras que pronunciaremos serão palavras de edificação, encorajamento e afirmação. O ambiente pesado dará lugar a uma atmosfera leve e alegre. Será um prazer estar em casa, não mais um fardo. Visitantes comentarão sobre a paz que se sente aqui. Decreto alegria onde havia tristeza. O riso voltará a ecoar pelas paredes. Momentos de diversão sadia e celebração familiar se multiplicarão. A depressão será substituída por esperança, a ansiedade por confiança, o medo por coragem. Decreto amor onde havia frieza, abraços apertados, beijos carinhosos, palavras de afeto serão expressos livremente. O gelo relacional derreterá sob o calor do amor de Cristo manifestado entre nós. São Miguel Arcanjo, decreto também prosperidade financeira sobre esta casa. As comportas do céu se abrem sobre nós, recursos fluirão de fontes esperadas e inesperadas. As dívidas serão pagas de forma sobrenatural. Oportunidades de trabalho e negócios aparecerão com abundância. A criatividade para gerar renda será liberada. A sabedoria para administrar recursos será concedida. Não haverá mais mês terminando com contas não pagas. Não haverá mais a humilhação de ter que pedir emprestado. Ao contrário, seremos emprestadores, doadores generosos, sustentadores de obras missionárias. O salário renderá mais do que antes, como se o dinheiro se multiplicasse nas mãos. Aparelhos não quebrarão mais sem razão. Carros funcionarão perfeitamente. Gastos inesperados não surgirão mais. São Miguel, amarra todo espírito de pobreza e mantém-no longe desta família para sempre. Que a prosperidade que decretamos hoje seja testificada por todos que nos conhecem nos próximos meses. Poderoso guerreiro celestial, decreto saúde plena sobre cada corpo nesta casa. Ordeno que toda a enfermidade seja curada agora em nome de Jesus. Células cancerígenas sejam destruídas, órgãos disfuncionais sejam restaurados, sistemas imunológicos sejam fortalecidos, neurotransmissores sejam equilibrados perfeitamente, ossos, músculos, articulações recebam força e flexibilidade juvenil. Decreto que dormiremos tranquilamente todas as noites e acordaremos renovados todas as manhãs. A energia e disposição retornarão. Os check-ups médicos apresentarão resultados excelentes, surpreendendo os próprios médicos. Remédios que tomávamos por anos não serão mais necessários. Decreto que viveremos longamente com qualidade, veremos nossos netos crescerem, cumpriremos completamente o propósito de Deus em nossa jornada terrena. São Miguel, postas guardas angélicas sobre nossos corpos, para protegê-los de todo ataque de enfermidade, que sejamos conhecidos como a família que nunca fica doente.
Glorioso arcanjo, decreto reconciliação completa de relacionamentos rompidos. Aquele filho que saiu de casa voltará. Aquele irmão com quem não falamos há anos tomará a iniciativa de se reconciliar. Aquele familiar que nos traiu pedirá perdão. E nós teremos graça para perdoar assim como fomos perdoados. As feridas do passado serão curadas sobrenaturalmente. As mágoas que pareciam impossíveis de superar se dissolverão sob o bálsamo do amor de Cristo. Haverá reuniões familiares cheias de alegria, onde celebraremos a restauração de relacionamentos. Lágrimas de alegria substituirão lágrimas de dor. Abraços apertados substituirão abraços evitados. Fotos de família completa serão tiradas novamente. São Miguel traz anjos reconciliadores para operar nos corações. Endurecidos, quebra as fortalezas de orgulho e amargura. Abra caminhos para conversas difíceis que resultarão em cura. Que sejamos exemplo de perdão radical e amor incondicional. São Miguel Arcanjo, decreto que esta casa será conhecida na região como lugar de milagres e transformação. Vizinhos curiosos perguntarão: o que aconteceu com aquela família? Amigos notarão a mudança radical e questionarão. E teremos a alegria de testificar sobre o poder de Deus, sobre a intercessão dos anjos, sobre a eficácia da oração fervorosa. Nossa história de libertação encorajará outros que estão passando pelas mesmas aflições. Tornaremos transparentes compartilhando o que vivemos e como fomos libertos. Grupos de oração se reunirão nesta casa. Células da igreja funcionarão aqui. Pessoas virão buscar conselhos e oração. São Miguel, que esta casa seja instrumento nas mãos de Deus para libertar muitas outras casas. Que o que foi feito aqui seja replicado em todo o bairro, em toda a cidade. Que um movimento de purificação espiritual de lares comece a partir daqui. Seremos generais no exército de Deus, treinando outros para as batalhas espirituais. Poderoso príncipe dos exércitos celestiais, peço que mantenhas vigilância permanente, não só por dias ou semanas, mas pelos anos vindouros. Que tua proteção seja hereditária, passando de geração em geração. Quando eu não estiver mais aqui, que meus filhos e netos ainda estejam cobertos pela proteção que foi estabelecida hoje. Que esta oração tenha efeitos duradouros e perpétuos. São Miguel, registra no livro celestial que esta família está sob tua guarda especial. Que o diabo, quando pensar em nos atacar, receba aviso claro do céu. Não toque, está protegido por São Miguel. Que passemos por este mundo, enfrentando as tribulações normais que todos enfrentam, mas livres das opressões demoníacas específicas. Que nossa vida seja testemunho de que vale a pena servir a Deus, que Ele não abandona os seus, que a oração funciona, que batalha espiritual é real e vitoriosa. Glorioso arcanjo, encomendo a ti também os visitantes futuros desta casa. Que qualquer pessoa que entre aqui com boas intenções seja abençoada e edificada. Mas que qualquer pessoa que entre com más intenções seja detectada pelos anjos. Se alguém vier com propósito de fofoca, que sua língua seja amarrada. Se alguém vier com inveja, que seja convencido do pecado e se arrependa. Se alguém vier para espionar e relatar nossos assuntos para inimigos, que seja confundido e esqueça o que viu. São Miguel, que esta casa tenha discernimento sobrenatural para identificar verdadeiros amigos de falsos. Que sejamos sábios como serpentes e simples como pombas em nossos relacionamentos. Protege-nos de pessoas tóxicas, de relacionamentos destrutivos, de influências negativas, mas conecta-nos com pessoas de fé, com irmãos verdadeiros, com amizades que nos impulsionarão para mais perto de Deus. São Miguel Arcanjo, decreto também que as portas do favor se abram. Favor com autoridades, favor no trabalho, favor em negócios, favor até mesmo com pessoas que antes nos hostilizavam.
Assim como Daniel teve favor na corte de Babilônia, José teve favor no Egito, Ester teve favor diante do rei, assim também teremos favor diante de quem decide nosso destino profissional e social. Pessoas influentes se tornarão nossos defensores sem que entendamos exatamente por quê. Portas que estavam fechadas se abrirão facilmente. Processos que estavam emperrados serão resolvidos rapidamente. Recursos que foram bloqueados serão liberados. São Miguel, envia anjos adiante de nós para preparar o caminho. Que sejamos bem-sucedidos, não por manipulação ou politicagem, mas por favor sobrenatural. Que nosso trabalho fale por si e seja reconhecido. Que nossas ideias sejam valorizadas, que sejamos promovidos para posições de maior influência, onde poderemos impactar mais pessoas para o reino de Deus. Poderoso guerreiro de Deus, decreto que nossos filhos crescerão firmes na fé. Eles não serão arrastados pelas correntezas deste mundo corrupto. Não cairão nas armadilhas de drogas, promiscuidade, materialismo, ateísmo que capturam tantos jovens hoje. São Miguel coloca anjos da guarda especialmente fortes sobre cada criança e jovem desta casa. Que eles sejam protegidos de acidentes, sequestros, abusos, bullying, más companhias. Que tenham discernimento precoce para escolher amigos sábios. Que sejam diferentes dos colegas mundanos, destacando-se pela integridade, pureza, bondade. Que sejam luzes brilhando nas escolas, universidades, locais de trabalho, que liderem seus amigos para Cristo em vez de serem liderados para o pecado. São Miguel, que nossos descendentes sejam guerreiros espirituais ainda mais eficazes que nós. Que a cada geração o nível de unção, poder e intimidade com Deus aumente. Que produzamos linhagem de gigantes espirituais que abalarão o inferno e expandirão o reino de Deus. Glorioso arcanjo, antes de concluir, quero fazer um compromisso solene diante de ti e diante de Deus. Prometo que não voltarei aos velhos hábitos que abriram portas para o inimigo. Prometo manter vigilância espiritual constante. Prometo vida de oração consistente, não apenas em crises. Prometo frequência aos sacramentos, especialmente Eucaristia e confissão. Prometo leitura diária da palavra. Prometo ensinar minha família nos caminhos do Senhor. Prometo discernimento sobre o que entra em minha casa, que programas assistimos, que músicas ouvimos, que conversas mantemos, que objetos possuímos. Prometo generosidade com dízimos e ofertas. Prometo testemunhar abertamente sobre Cristo. São Miguel, ajuda-me a cumprir estes compromissos. Quando fraquejar, envia advertências celestiais. Quando esquecer, envia lembretes angelicais. Quando for tentado a voltar atrás, fortalece-me sobrenaturalmente. São Miguel Arcanjo, sei que no mundo espiritual tudo o que foi decretado e orado já está estabelecido. Mas peço paciência enquanto aguardo as manifestações completas no plano físico. Sei que algumas coisas acontecem instantaneamente, outras progressivamente. Dá-me fé para crer sem ver completamente. Dá-me perseverança para não desistir se houver demora. Dá-me ousadia para agir como se já tivesse recebido. Começarei a testemunhar da transformação, mesmo antes de todos os sinais estarem visíveis. Porque creio que o que foi amarrado na terra está amarrado no céu. O que foi declarado aqui foi registrado lá. Minha confissão de fé antecipa a manifestação. Minha gratidão antecipada atrai a materialização das bênçãos. Aleluia! São Miguel Arcanjo, glorioso defensor da Igreja e protetor incansável dos filhos de Deus, retorno a ti com coração ainda mais inflamado de fé e determinação. Embora já tenhamos percorrido 4 blocos poderosos de súplica e intercessão, sinto no espírito que há ainda mais camadas de libertação a serem alcançadas, mais profundidades de purificação a serem exploradas, mais dimensões de proteção a serem estabelecidas. Poderoso,
Príncipe celestial, há fortalezas escondidas que precisam ser demolidas, há raízes profundas de mal que precisam ser arrancadas, há áreas sutis de nossa vida que ainda precisam ser tocadas por tua espada flamejante. Não me conformo com libertação parcial quando posso ter libertação completa. Não me satisfaço com vitória pela metade quando posso ter vitória total. Não aceito apenas remover os sintomas quando posso destruir as causas. São Miguel, este quinto bloco de oração será como uma segunda investida militar mais profunda ainda, como quando um exército limpa um território e depois envia forças especiais para garantir que nenhum inimigo ficou escondido em bunkers subterrâneos. Venha novamente com tua legião, mas desta vez penetra ainda mais fundo nas dimensões espirituais que cercam esta casa. Glorioso arcanjo, quero começar pedindo que trates das memórias desta casa. Sim, as próprias paredes têm memória espiritual. Tudo o que aconteceu aqui ao longo dos anos ficou registrado no ambiente espiritual. Cada discussão violenta, cada ato de pecado, cada lágrima de desespero, cada grito de dor, cada palavra de maldição. Estes eventos do passado criaram camadas de energia negativa que se acumularam como sedimentos espirituais. Mesmo que não sejamos os primeiros moradores, carregamos o peso do que aconteceu aqui antes de nós. Quantos conflitos, quantas tragédias, quantos pecados podem ter ocorrido neste terreno antes mesmo da casa ser construída? São Miguel, é necessário apagar estas memórias nocivas, assim como Deus promete não se lembrar mais dos nossos pecados confessados, assim também peço que toda memória negativa impregnada nesta propriedade seja completamente apagada. Passa tua espada de fogo sobre a história espiritual deste lugar e risca tudo o que não deve permanecer. Que seja como um disco rígido formatado, como uma página em branco, como solo virgem nunca pisado. A partir de agora, somente boas memórias serão criadas aqui, somente eventos abençoados serão registrados, somente história de vitória será escrita. Poderoso príncipe dos anjos, peço também que trates das linhas espirituais que conectam esta casa a lugares malignos. No mundo espiritual, existem linhas de energia invisíveis conectando lugares, pessoas e eventos. Pode haver uma linha espiritual conectando minha casa a um terreiro de macumba na cidade, a um cemitério próximo usado para rituais, a uma casa onde alguém me amaldiçoa constantemente, a um local onde meus antepassados cometeram pecados graves. Estas linhas funcionam como cabos, transmitindo energias negativas, maldições, influências demoníacas. São Miguel, peço que teus anjos vasculhem todas as dimensões espirituais e identifiquem todas estas conexões malignas. Quando as localizarem, ordeno que sejam cortadas imediatamente com tua espada. Corta toda a ligação entre minha casa e territórios das trevas. Corta toda a conexão entre minha família e pessoas que nos amaldiçoam. Corta todo o elo entre nosso presente e pecados do passado. Corta todo o fio invisível que o inimigo usa para nos rastrear, nos monitorar, nos atacar. Que minha casa fique completamente desconectada de toda a rede maligna e conectada exclusivamente às correntes celestiais de bênção. Glorioso guerreiro celestial, invoco tua intervenção sobre as fundações espirituais desta casa. Assim como uma construção tem alicerces físicos, ela também tem fundações espirituais. Sobre que base espiritual esta casa foi edificada? Houve oração de consagração quando foi construída? Houve bênção sacerdotal? Ou foi simplesmente erguida sem nenhuma cobertura espiritual, deixando as fundações vulneráveis? Pior ainda, houve algum ritual pagão ou oferenda demoníaca enterrada sob as fundações, como às vezes acontece em culturas contaminadas pelo ocultismo? São Miguel, ordeno que todas as fundações espirituais desta casa sejam reconstruídas agora sobre a rocha que é Cristo.
destrói todo alicerce falso, arranca toda a estaca espiritual fincada pelo inimigo. Se há objetos malignos enterrados no terreno, que os anjos os localizem e os removam. Se há maldições pronunciadas sobre este solo, que sejam anuladas. Estabelece novas fundações de justiça, santidade, paz e amor. Que esta casa esteja firmada sobre base espiritual, tão sólida que nenhuma tempestade demoníaca possa jamais abalar. São Miguel Arcanjo, peço que purifiques também a história de objetos antigos que possuímos. Móveis herdados de parentes falecidos, antiguidades compradas em brechós, presentes recebidos de pessoas cujas intenções desconhecemos, souvenirs trazidos de viagens a lugares onde se pratica idolatria. Cada objeto carrega a energia espiritual de quem o possuiu anteriormente e do ambiente de onde veio. Um móvel que pertenceu a alguém que praticava espiritismo pode carregar essa contaminação. Uma estátua comprada num país pagão pode ter sido consagrada a um ídolo. Uma roupa de segunda mão pode carregar as enfermidades ou maldições da pessoa que a usava. São Miguel. Não quero ser supersticioso ou paranoico, mas quero ser prudente e discernente. Peço que tua luz poderosa brilhe sobre cada objeto desta casa, revelando sua história espiritual. Se houver algo que precise ser descartado, mostra-me claramente. Se houver algo que possa ser purificado e mantido, então purifica-o completamente com fogo do Espírito Santo. Aspergir água benta espiritual sobre cada móvel, cada decoração, cada utensílio. Que nenhum objeto sirva de ponto de ancoragem para demônios. Poderoso arcanjo, quero que trates especificamente dos aparelhos que captam sinais e ondas. Televisores, rádios, celulares, computadores não apenas recebem sinais eletrônicos, mas também podem ser sensíveis a frequências espirituais. Porque tantas vezes aparelhos eletrônicos apresentam comportamentos estranhos em casas com forte atividade espiritual negativa. Luzes piscam sem razão, aparelhos ligam e desligam sozinhos, interferências inexplicáveis acontecem. São Miguel, ordeno que toda frequência espiritual maligna que tenta se comunicar através dos aparelhos eletrônicos seja bloqueada permanentemente. Instala filtros angelicais em cada dispositivo, que nossas telas não sejam janelas para o inferno, mas janelas para o céu, que nossos alto-falantes não ampliem sussurros demoníacos, mas proclamem verdades celestiais. Protege especialmente contra conteúdos que viciam, corrompem, perturbam, entristecem. Que algoritmos malignos sejam quebrados e substituídos por direcionamento divino do que devemos assistir, ouvir, ler. Glorioso Príncipe dos Anjos, peço que estabeleças proteção sobre os sonhos de todos os moradores. O mundo dos sonhos é campo de batalha espiritual intensa. Enquanto o corpo dorme, o espírito continua ativo e pode ser atacado ou ministrado. Deus fala através de sonhos, mas o diabo também tenta nos atormentar através de pesadelos. Quantas pessoas acordam mais cansadas do que quando deitaram porque passaram a noite em batalhas espirituais oníricas? Quantos têm sonhos recorrentes perturbadores que deixam marcas emocionais? Quantos sonham com pessoas falecidas, com lugares sinistros, com situações aterrorizantes? São Miguel, ordeno que todo pesadelo seja banido desta casa. Coloca anjos guardiões especializados na proteção do sono. Que eles montem vigilância ao redor de cada cama enquanto dormimos. Que filtrem os sonhos, removendo influências demoníacas e permitindo apenas comunicações divinas. Decreto que teremos sonhos restauradores, sonhos reveladores, sonhos proféticos que nos guiam. Acordaremos renovados com mensagens do céu, com direções claras para nossas vidas. São Miguel Arcanjo, invoco tua proteção sobre a sexualidade sagrada dentro desta casa.
O leito conjugal é honroso e puro quando guardado conforme os desígnios de Deus, mas pode ser profanado quando há pecados sexuais. Pornografia traz demônios de luxúria para dentro de casa. Adultério, mesmo que cometido fora da casa, contamina o lar. Masturbação compulsiva abre portas para espíritos imundos. Conversas obscenas, piadas sujas, conteúdo erótico consumido pelos jovens através da internet. Tudo isso contamina a atmosfera espiritual. São Miguel, ordeno que todo demônio de perversão sexual seja amarrado e expulso agora. Que a pureza seja restaurada nos pensamentos, nos olhares, nas conversas, nos atos. Que marido e esposa redescubram a intimidade santa abençoada por Deus. Que os jovens sejam guardados em pureza até o casamento. Que as crianças sejam protegidas de toda exposição prematura a conteúdo sexual. Estabelece barreiras angelicais contra toda pornografia, toda tentação sexual ilícita, toda perversão que a cultura moderna tenta normalizar. Que esta casa seja conhecida como território de pureza sexual. Poderoso guerreiro de Deus, peço que trates das palavras que pronunciamos. A língua é pequena, mas tem poder imenso. Pode abençoar ou amaldiçoar, construir ou destruir. Quantas palavras negativas já foram ditas nesta casa? Nunca vou conseguir. Estou cansado desta vida. Essa criança me tira do sério. Não aguento mais este casamento. Nunca teremos dinheiro. Sempre fico doente. Palavras de crítica, de reclamação, de pessimismo, de desesperança. Cada palavra negativa é como tijolo construindo muralhas que bloqueiam as bênçãos. São Miguel, ordeno que toda palavra negativa já pronunciada nesta casa seja anulada agora. Quebra o poder das profecias autodestrutivas. Desfaz as maldições que lançamos sobre nós mesmos, sem perceber, e daqui para frente coloca guarda angelical sobre nossas bocas. Que antes de falarmos negativamente, sintamos convicção do Espírito Santo, que sejamos treinados pelo céu a falar palavras de vida, fé, esperança, amor, gratidão, que nossas conversas edifiquem e não destruam, que nossas declarações proféticas atraiam o futuro abençoado que Deus preparou. Glorioso arcanjo, peço que trates dos ritmos e rotinas desta casa. Há ritmos saudáveis que geram vida e ritmos destrutivos que geram morte. Quantas famílias vivem em ritmo caótico, sem horários para refeições em conjunto, sem tempo de qualidade juntos, sem momentos de oração familiar, cada um na sua agenda egoísta. Este ritmo fragmentado impede a construção de vínculos profundos e deixa brechas para o inimigo atacar. São Miguel, ajuda-nos a estabelecer ritmos santos, que tenhamos pelo menos uma refeição diária juntos sem celulares, que tenhamos momento diário de oração familiar, nem que sejam apenas 5 minutos, que tenhamos ritual semanal de diversão em família, que tenhamos tradições mensais que criem memórias positivas, que tenhamos celebrações anuais que marquem nossa jornada. Estes ritmos santos funcionam como cercas de proteção, mantendo a família unida e espiritualmente forte. Envia anjos que nos lembrem de honrar estes compromissos quando formos tentados a negligenciá-los. São Miguel Arcanjo, invoco tua ajuda para estabelecer altares de adoração nesta casa. Não altares físicos de pedra, mas altares espirituais de louvor e adoração. Que haja canto de hinos e cânticos espirituais, que haja momentos de adoração espontânea, que haja dança diante do Senhor, que haja expressões de gratidão verbalizadas. Onde há adoração genuína, a presença de Deus habita intensamente. E onde a presença de Deus habita, demônios não conseguem permanecer. São Miguel, queremos que esta casa seja conhecida no mundo espiritual como centro de adoração. Que os anjos se reúnam aqui para se juntar ao nosso louvor. Que a
música celestial, se mescle com nossa música terrena, criando sinfonia gloriosa. Ensina-nos a adorar não apenas nos momentos alegres, mas especialmente nos momentos difíceis. Adoração em meio à tribulação é arma poderosíssima que confunde o inimigo e atrai intervenção divina. Poderoso Príncipe Celestial, peço que cada cômodo receba designação específica de anjos especializados. Para a cozinha, anjos da provisão e abundância que abençoem os alimentos. Para os quartos, anjos do sono restaurador e sonhos proféticos. Para a sala, anjos da comunhão e harmonia. Para o banheiro, anjos da purificação e limpeza espiritual. Para o escritório ou local de trabalho em casa, anjos da sabedoria e criatividade. Para a área de oração, anjos adoradores que magnificam nossa adoração. Para as entradas, anjos guardiões que fiscalizam tudo que entra e sai. São Miguel, que cada área desta casa tenha cobertura angelical específica e especializada. Que seja como o tabernáculo de Israel, onde diferentes grupos de levitas tinham funções específicas. Organiza teu exército de forma estratégica para a máxima proteção e bênção desta propriedade. Glorioso arcanjo, peço ainda que trates da genealogia espiritual desta família. Assim como há árvore genealógica natural, há também genealogia espiritual rastreando bênçãos e maldições através das gerações. Pode haver bisavó que praticava bruxaria, avô que era maçom de alto grau, tia que fez pacto com entidade, primo que se envolveu com satanismo. Estas conexões familiares criam ligações espirituais que afetam os descendentes. São Miguel, ordeno que toda ligação espiritual negativa através da linhagem familiar seja cortada definitivamente. Não somos responsáveis pelos pecados de nossos antepassados, e o sangue de Jesus nos liberta de toda consequência desses pecados. Decreto que sou nova criatura com nova genealogia espiritual. Meu pai agora é Deus Pai, meus irmãos são os santos, minha herança é celestial. Apaga meu nome de toda a lista do inferno onde possa estar registrado por causa de antepassados. Inscreve meu nome apenas no livro da vida do Cordeiro. São Miguel Arcanjo, finalizando este quinto bloco intenso e profundo, decreto que as raízes do mal foram arrancadas. As camadas ocultas foram expostas e limpas. As dimensões profundas foram purificadas. Não resta esconderijo para demônios, não resta brecha para o inimigo, não resta contaminação não tratada. Esta casa foi vasculhada do teto ao alicerce, do visível ao invisível, do presente ao passado, do físico ao espiritual. Agora está verdadeiramente limpa, verdadeiramente protegida, verdadeiramente consagrada. Marca esta casa com teu selo, São Miguel. Coloca tua bandeira no topo desta propriedade, declarando que este território pertence ao Rei dos Reis. Aleluia e amém. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já entrou na sua casa e expulsou toda energia negativa que estava te oprimindo. A luz de Deus agora brilha em cada cômodo do seu lar, e nenhuma força das trevas poderá permanecer onde o arcanjo de Deus passou. Você vai perceber o ambiente mais leve, o ar diferente, a paz voltando e uma presença divina enchendo o coração de todos que vivem sob esse teto. A tua casa está purificada, o mal foi desfeito e a presença de São Miguel permanecerá contigo todos os dias. Faça agora um ato de fé e mantenha essa proteção viva. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de luz. Escreva nos comentários: São Miguel purificou minha casa. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção de purificação e paz também alcance outras casas. São Miguel Arcanjo purificou o teu lar, e agora a presença de Deus habita nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.